Abra sua Bíblia no primeiro capítulo dela. Acha lá o livro de Gênesis e o primeiro capítulo do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, 2 versículos, o 27 e o 28. Tá? Gênesis 1, 27 e 28. A palavra que eu quero ministrar no teu coração nesse momento é a restauração do dom da multiplicação. Tá? Ou a restauração da capacidade da multiplicação também. A palavra de Deus diz assim, eu vou ler aqui a minha Bíblia na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, tá bom? Talvez a sua Bíblia tenha uma versão de tradução diferente, não tem problema. O conteúdo da mensagem da palavra é o mesmo, tá bom? Às vezes apenas uma ou outra colocação. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém, queridos? Aqui é a declaração da criação da parte de Deus da vida humana. Deus criando o ser humano. Então aqui nós já estamos cravando uma verdade declarada na palavra de Deus. O ser humano não é um ser evoluído de alguma outra coisa anterior. O ser humano é um ser criado intencionalmente, planejado, idealizado por Deus. Ele não veio a existir de maneira circunstancial, mas muito pelo contrário, de maneira intencional. O próprio Deus disse em seu coração: eu vou fazer o homem. O homem, como forma de expressar o ser humano, né? A humanidade. E eu já sei como eu o farei. Eu o farei muito parecido comigo, Deus. Apesar de a sua natureza ser diferente da minha, ser carnal, humana, animal em certo sentido, e também ele ser bem menor do que eu, infinitamente menor do que eu, mas dentro de si eu colocarei características muito semelhantes a mim. A capacidade de decidir, a capacidade de amar, a capacidade de governar, a capacidade de ter consciência. Uma vez a gente estava conversando em casa sobre isso, e se levantou essa pergunta, né? Mas os animaizinhos, e a gente tem um animalzinho lá em casa, os animaizinhos, eles não têm também amor? Quando a gente vê, eles vêm e se esfregam na gente com tanto carinho, eles olham para a gente de um jeitinho. E a resposta bíblica e científica é não, animais não têm sentimentos. Mas Deus colocou neles um instinto, de maneira que se um animal ele é bem cuidado, instintivamente ele vai corresponder a esse carinho que ele está recebendo. Ele está sendo bem cuidado e ele vai ser carinhoso também, porque ele é alimentado, porque ele é protegido, ele é bem tratado por essa pessoa que está cuidando dele. Agora, se o animalzinho for maltratado, for odiado, sofrer na mão de alguém, ele vai reagir de maneira igual. Ele vai ser um animal perturbado, bravo, agressivo ou qualquer outra coisa. Isso é instinto. É bem tratado,
trata bem. É maltratado, trata mal. E esse instinto, a gente vê umas reações assim que chega a quebrar o nosso coração, né? Nosso cachorro tem um zoião grande assim, escuro. E às vezes ele chega assim, ele baixa a orelhinha para os lados assim e fala: rapaz, esse cachorro está querendo falar alguma coisa com a gente. Mas não é isso. Mas tem alguma coisa ali que ele está querendo interagir, comunicar, enfim, porque Deus o fez assim. Mas essa capacidade Deus deu a nós. Sim, de refletir, de pensar, de fazer escolhas, de tomar decisões, de agir de maneira intencional, com propósito. Deus colocou isso na gente. E junto com esta criação, Ele também abençoou o ser humano. Abençoou, como uma das expressões que a Bíblia usa, coroando o ser humano diante de toda a criação. Sim, Deus quis fazer assim. Ele colocou o ser humano como a coroa da sua criação. E Ele disse isso aqui. Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, ou sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Até aqui, o que Deus está falando a respeito do ser humano, Ele está falando coisas que são semelhantes àquilo que Ele determinou sobre todo o restante da natureza também. Do ser fértil, do se multiplicar de maneira biológica, fisiológica, enfim, normal. Mas aí Ele termina essa palavra de bênção dizendo: e sujeitem-na, ou governem, ou dominem. Mas nesse momento aqui, Deus criou o ser humano com um coração puro. E dominar ou sujeitar não era algo visto como negativo, como, olha, seja um repressor, arranca o couro dos animais, sai destruindo tudo que você tiver vontade, passa por... Não. É sujeitar, é governar no sentido de administrar, de zelar, de cuidar bem. É como a figura do mordomo. O mordomo nas casas de grandes famílias, assim, é aquela figura daquele homem ou daquela mulher que ele é o cuidador da família. É aquela pessoa que trabalha para que tudo dentro do lar esteja bem organizado, bem cuidado, harmônico, para que a família se sinta tranquila, de que tem alguém que está cuidando de todas as coisas. E foi isso que Deus deu ao homem. Essa bênção, essa autoridade. Ele disse: tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra, porque eu estou dando bênção a você para isso, e eu estou te dando capacidade para isso. Toda a natureza terá uma situação de acordo com aquilo que você viver, com aquilo que você fizer. Mas aí, então, queridos, a gente vai ver uma história que vai além desse ponto aqui. E essa história ela tem um título bem simples, bem direto e bem específico também. É a história do pecado. Porque, infelizmente, o pecado entrou estragando aquilo que Deus tinha criado para ser bom. Exatamente na coroa da criação. Eu não vou estender nessa parte da história, mas apenas essa realidade de que o pecado entrou na criação de Deus, exatamente por meio daquela figura que o governava. Exatamente por meio daquela figura que poderia, sim, escolher permanecer no amor de Deus ou virar as costas para Deus. E ele usou essa capacidade que Deus deu contra o Criador, para virar as costas para o Criador, para tentar encontrar felicidade sem Deus. E o nome disso é pecado. Porque houve quebra, houve ofensa, houve separação, houve afastamento, a destruição do relacionamento, da comunhão entre o ser humano e Deus. E da mesma forma como lá atrás Deus tinha abençoado o ser humano, olha, por meio de você seja dominada toda a criação, toda a natureza seja governada por meio de você. Quando o pecado entrou na vida do ser humano, o que aconteceu também foi o fluxo natural.
O pecado, então, desarmonizou, desequilibrou, destruiu a vida humana, segundo foi criado por Deus, tinha sido criada por Deus. E, portanto, tudo aquilo que estava colocado nas mãos da humanidade, confiado à humanidade, por consequência, foi desarmonizado também. Querido, querida, a palavra de Deus explica uma coisa que nenhuma outra literatura no mundo tem informação para explicar. A gente hoje convive, e a humanidade convive há séculos e milênios, com desastres naturais, que são desequilíbrios na natureza. Como, por exemplo, calor exagerado, frio exagerado, abalos destrutivos, com vulcões que varrem grandes territórios, terremotos, tsunamis, e tantas outras coisas, doenças. E, querido, querida, a origem de todas estas coisas ruins que são conhecidas na natureza é a mesma: o pecado. Quando a vida do ser humano, na essência, no fundamento espiritual da sua comunhão com o Criador, foi rompida, foi quebrada, e o pecado entrou. O pecado não estragou somente o relacionamento entre Deus e o ser humano. O pecado mudou os olhos do ser humano. O pecado mudou o coração do ser humano. O ser humano começou a ficar malandro. O ser humano começou a ficar esperto. O ser humano começou a ficar ligeiro. O ser humano começou a ficar competitivo. O ser humano começou a ficar comparativo. E tantas outras coisas que a gente poderia acrescentar a essa lista, mas não parou aí. Não foi só isso que foi estragado. Porque, como diz a própria palavra de Deus, como por exemplo na carta aos Romanos capítulo 1, de que a natureza, ela no seu desequilíbrio atual, ela está gemendo, porque ela foi desequilibrada, os fenômenos destrutivos, as doenças, etc., estão aí para a gente encarar e muitas vezes sofrer por causa deles, porque o pecado entrou e desestabilizou tudo. Os livros de ciência explicam somente uma parte. Acontece assim. Ponto. Mas por que acontece? Aí não tem mais explicação. Mas a palavra de Deus dá a explicação disso. Aquilo que era bênção veio a se tornar maldição. E como a gente acabou de ver na palavra aqui, que Deus deu de bênção ao ser humano quando o criou, aquilo que Deus criou para se multiplicar, para gerar vida, passou a ser algo que separa, que divide, que destrói, que traz morte. E é aí que a gente tem o grande ditado que a gente vive falando, né? Uma das grandes certezas da vida é a morte. Mas eu vou estender isso daí, já já. E aí a gente poder pensar, por que existem anomalias genéticas? Por que às vezes uma planta é cultivada no solo, mas ela não cresce, mas ela não vinga? Ou às vezes se ela cresce, mas ela não dá frutos, ou os frutos saem mirrados, saem inúteis. Por que isso acontece? Por que é assim? Por que isso é uma realidade que a gente tem que lidar, que a gente tem que encarar? Mas eu quero fazer uma pausa nessa situação. Porque o Evangelho não é palavra de morte. O Evangelho é palavra de vida. E hoje de manhã eu estava falando sobre isso, aquilo que onde o pecado colocou um ponto final, Deus decidiu tirar esse ponto final e colocar somente uma vírgula para começar a escrever uma nova história. E foi por causa disso que, ao colocar o ser humano no meio da terra, mas este ser humano foi corrompido, e sua vida, e tudo que foi confiado nas suas mãos foi estragado por causa do pecado, no tempo certo, segundo o plano de Deus, no meio do alvo, Deus então envia o seu Filho ao mundo, para se tornar gente como a gente. Ele prometeu: eu vou enviar o resgatador, eu vou enviar o restaurador. O mundo está corrompido por causa do pecado, né?
tudo foi desarmonizado, tudo foi desequilibrado por causa do pecado, né? Ok, eu estou mandando aquele que será como um broto tenro. É lindo quando diz na carta, no livro do profeta Isaías, quando a palavra de Deus vai dizer ali nesse sentido que ele será como um broto tenro, da descendência de Davi, da descendência de reis, da descendência de Jessé, como se fosse uma planta, virá um brotinho, que ninguém dará muita bola para esse brotinho a princípio, mas esse brotinho é o que trará a vida, que vai restaurar tudo, e que dele vai começar tudo de novo. Esse brotinho, ele será quebrado, ele será sacrificado, ele será pendurado na cruz do Calvário, mas da sua morte, do seu sacrifício, virá a vida, virá a restauração, virá a ressurreição para todos os povos da terra. A vida de Jesus, queridos, é como uma planta que ela foi arrancada, porque ela foi rejeitada pelos que a receberam. Mas é muito interessante, eu gosto todas as vezes de pensar nessa ilustração, nessa visão. Uma semente, quando ela é plantada, antes de vir vida de dentro dela, antes de vir planta viva de dentro dela, ela precisa morrer. Porque o processo da planta, de ela germinar, de ela vingar e brotar, é um apodrecimento, é morte. Ela é estragada. Só que é do apodrecimento, da morte desta semente, é que vem a vida, e vida abundante, e vida com frutos. Desse broto, de quando Jesus foi sacrificado na cruz do Calvário, mas acharam que ali colocariam mais uma vez um ponto. Mas Deus novamente tirou o ponto e colocou uma vírgula, porque ao terceiro dia Jesus venceu a morte. Para mostrar o maior inimigo do ser humano, trazido pelo pecado, que é a morte, não tem poder sobre ele. E ele esfregou isso na cara da morte. E hoje ele está vivo, como Salvador, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, querido, Jesus, depois disso, ele ganha autoridade. Ele recebe. A palavra de Deus na carta aos Filipenses, capítulo 2, vai dizer: ao cumprir esta missão, de vir se envolver com a humanidade, com as dores, com as mazelas da humanidade, e ser morto por causa da humanidade em seus pecados, mas ter vencido a morte, ele ganhou o direito. Como diz em Apocalipse, a história passou a estar nas mãos dele, no controle dele. Ele é quem governa a história. Ele passou a ganhar um nome que está acima de todo nome. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a autoridade das autoridades. É aquele que quando determina que uma porta se abra, ninguém pode fechar. É aquele que quando fecha uma porta, ninguém pode abrir. Se o ser humano se corrompeu, porque quando lhe foi dado o domínio, o pecado estragou todo esse projeto santo de Deus. Em Cristo Jesus, o plano não se corrompe mais, não. Ele hoje tem a autoridade. Ele não está preso num corpo limitado, humano, mas a sua presença espiritual é percebida no meio de todos os povos da terra, em qualquer lugar, em qualquer momento, ao mesmo tempo, porque Ele governa sobre tudo e sobre todos. E aí a mensagem do Evangelho, queridos, é um convite. Esse é o restaurador. Esse é o resgatador. Este é o consertador daquilo que o pecado e as trevas estragaram. E agora o que fica é diante de você, é diante de mim. Nós nos posicionarmos e entendermos. E aí Jesus chega diante dos seus discípulos e deixa esta palavra. Estamos falando tanto de discípulos hoje aqui. E deixa essa palavra. Olha, vocês que são meus discípulos, escutem. Eu tenho toda a autoridade, tanto na terra quanto nos céus. E eu estou neste momento
diante de vocês que me amam, diante de vocês que creem em mim, eu estou exercendo a minha autoridade e delegando ela a vocês. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem eles a guardar todas as coisas que eu tenho instruído a vocês. E podem ter certeza, eu sou o governante dos governantes. E o que eu prometo eu cumpro. Eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Sabe o que Jesus estava fazendo nesse momento, meus queridos? Restaurando o ser humano que foi estragado pelo pecado. Restaurando na vida humana o que era o propósito eterno de Deus, de que Ele governasse a criação de Deus para o louvor da glória do Pai Criador. Em Cristo Jesus, o propósito de Deus de restaurar, de resgatar. Eu acho linda a declaração de 2 Coríntios capítulo 5, quando vai dizer que em Cristo Jesus nós fomos resgatados por Deus. E fomos aceitos, recebidos de novo à presença, ao relacionamento com Deus. E nele, em Cristo Jesus, nós recebemos o ministério da reconciliação. Reconciliados por Jesus para reconciliar outros também. Queridos, eu não estou falando isso como demagogia e nada disso. Mas eu não tenho a menor sombra de dúvida que a resposta para o mundo do jeito que está é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O mundo só não descambou de vez em maldade, em crueldade, em violência, em agressão, em todo tipo de imoralidade, de injustiça, de desigualdade, porque existe um povo que clama pelo nome e carrega o nome de Jesus Cristo no seu coração, que vive na sua presença e de joelhos dobrados, tem vivido a cada dia para resgatar. É isso que a igreja de Jesus faz, enviado pelo próprio Cristo, anda por este mundo, resgatando, trazendo de volta para os braços do Pai aqueles que se perderam. Foi o que Jesus disse, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. E Ele deu a nós esse privilégio. Toda pessoa que é de Jesus, que está conectada com Jesus, que está aliançada a Jesus, tem essa unção, tem essa autoridade. De vez em quando tem algumas pessoas que reclamam dos crentes dizendo: crente é muito chato. Porque crente se acha. Eles se acham superiores aos outros, eles se acham melhores do que os outros. Não! Misericórdia! Porque qualquer coisa boa que existe em nós não foi conquistada, foi recebida pela graça, por amor, por bondade de Deus. Como eu posso chegar diante de alguém como se eu fosse melhor ou superior? Porque eu tenho Cristo Jesus. Jesus não me salvou porque eu sou bom, porque eu mereço. Ele me salvou por causa do amor e da bondade e da misericórdia dele, pela graça de Deus. E por isso, queridos, quando a gente pensa na vida da igreja, não tem outra forma de pensar o que é ser igreja, a não ser uma comunidade de pessoas que caminham juntas com Jesus, para mergulhar na vida de Jesus e para resgatar outras vidas, para chegar diante de uma pessoa que está aprisionada no vício do álcool, das drogas, e dizer: olha, Jesus, por bondade, colocou o amor dele no meu coração e eu vim aqui para te resgatar. Para chegar diante de uma família, às vezes cujo casamento está arrebentado, está por um fio, ou cujos pais estão desesperados porque o filho está se perdendo, ou porque aquela casa anda em pé de guerra e não há mais respeito, ninguém por ninguém, e dizer: eu vim aqui porque eu quero ser bênção e eu tenho uma palavra de Jesus no meu coração.
Aquilo que Ele fez na minha vida, eu tenho certeza que Ele pode fazer na sua também. E resgatar, saquear o inferno, fazer o inferno ficar vazio, tirar estas vidas das garras das trevas, dos demônios, que só trabalham para roubar, para matar e para destruir como ladrão. Esse é o propósito da igreja. Isso é ser igreja. É ser livre para libertar. É ser salvo para ser um instrumento de salvação. É ser reconciliado para poder reconciliar. É fazer parte de uma família abençoada. Uma família abençoada porque existe uma presença santa no meio dela. Um espírito que é santo, que se move no meio dessa família. Existe um Senhor, um Rei, um Salvador maravilhoso, que é admirado, que é querido, que é digno de toda a confiança das nossas vidas, porque tudo que nós podemos desfrutar da parte de Deus é por meio dele que vem Jesus Cristo. Sem mim, nada podeis fazer, foi o que Jesus disse. Deus concentrou nele toda a sua plenitude. E em Cristo Jesus é que nós obtemos qualquer coisa da parte de Deus. E muito mais, tudo da parte de Deus nós obtemos por meio de Cristo Jesus. Não é porque Deus é obrigado, forçado a fazer nada por mim e por você, meu querido. Mas é porque Deus é um Deus de palavra. Ele é um Deus de aliança. Ele tem um compromisso com o amor dele. Ele tem um compromisso com o nome dele ser honrado. E por causa do seu nome, do seu amor, a gente pode ter acesso a uma enormidade de promessas maravilhosas que estão na palavra de Deus. E não precisa a gente ter nenhuma carta de crédito, de seguro, para requerer de Deus: olha, Deus, será que dá para cumprir o que o Senhor prometeu? Porque Ele tem compromisso com as suas promessas. E se Ele prometeu o que Ele espera de mim e de você, creia, porque eu sou fiel para cumprir. Porque se você tem sofrido por causa de vícios e de pecados, mas se você confessar os seus pecados, Ele será fiel para te libertar de todo pecado e te purificar de toda injustiça. Que se alguém quer ser filho, filha de Deus, basta receber o Filho de Deus, porque a todos quantos o receberam e creram no seu nome, estes também recebem o direito de se tornarem filhos de Deus. Meu querido, minha querida, criados por Deus, todos são. Filhos de Deus, somente quem tem o Filho de Deus dentro do seu coração. Isso é uma realidade que muita gente ainda não sabe. E se perguntar às pessoas, muitas pessoas podem dizer: eu não sou nada, porque eu não acredito que Deus existe. Ou eu acho que eu sou filho de Deus, porque eu acho que Deus não me rejeitaria. Mas nunca pararam para pensar que talvez elas tenham vivido a vida delas todas rejeitando o Filho de Deus. E ainda querem ser filhas de Deus, porque acham que Deus não seria capaz de fazer nada diferente disso. É claro, Ele sempre disse isso. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, todos venham ao arrependimento. Mas infelizmente há uma verdade dizendo que muitos resistirão, muitos não crerão, muitos verão os sinais. E quando você lê a Bíblia e olha para o momento em que nós estamos vivendo hoje, não tem como alguém não chegar à conclusão: opa, fique esperto, Jesus não demora para voltar. A história, do jeito que a gente a conhece, ela vai ter um ponto final. Está afirmado isso na palavra de Deus. E este momento não está longe de acontecer. Porque muitas coisas que a Bíblia... Tem coisa ainda para acontecer. Não quero ser nenhum falso profeta aqui, nada disso. Mas por causa da profecia da palavra de Deus, eu posso dizer: não vai ser hoje. Não vai ser essa semana ainda que Jesus voltará, porque ainda tem profecias para se cumprirem. Mas que a chaleira está apitando, ela está. Está esquentando, e esse momento está se aproximando cada vez mais. Agora a questão que às vezes a gente não se dá conta é que a gente acha
que a gente vai ter todo o tempo para a gente ganhar o mundo inteiro. E aí no final, quando chegar no minuto final antes do apito na nossa vida, a gente vai ter tempo para a gente correr lá e a gente botar tudo em dia da nossa vida com Deus. E aí a gente ficar quites com Deus e a gente vai para o céu. Porque é essa a ideia. Quando Jesus conta uma história para dizer, querido, não seja louco. Porque talvez nestes dias ou nessa noite será pedida a tua alma. E hoje, como você tem preparado a sua vida? Você tem gastado a sua vida, consumido a sua vida, desperdiçado a tua vida, se esbaldando em tudo que o mundo diz aí, oferece aí, como formas de curtir a vida, e que na verdade é despesa. Ou você tem aplicado, investido a sua vida, guardado ela em Jesus Cristo? Porque aquele que tentar ganhar a sua vida, esse a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por causa de Jesus Cristo, esse a terá para toda a eternidade. Querido, querida, porque Jesus morreu e ressuscitou, e na sua autoridade, Ele veio para restaurar a saúde e a vida de todo ser humano, como sempre foi da vontade de Deus. E eu quero ressaltar que tudo isso que nós estamos falando nessa noite se concentra numa questão chave que tem a ver com Deus e com cada um de nós aqui. Qual é a nossa identidade diante de Deus? Quem sou eu? Quem é você diante de Deus? Nós precisamos saber muito claramente qual é a resposta para essa pergunta. Uma árvore frutífera, ela vai produzir frutos de acordo com a sua natureza. Assim como um filho de Deus, ele vai viver uma vida identificada com Deus. Quem é filho de Deus entende que o propósito da sua vida é, fazendo qualquer coisa, faça para a glória dele. Entende que aprender a se amar é amar o autor da vida em primeiro lugar. Que em Cristo Jesus, Jesus Cristo nos coloca numa posição diante de Deus, em que a gente não precisa mais ficar se arrastando diante do Senhor e se curvando, como dizendo assim, Senhor, será que o Senhor tem uma janelinha aí, tem um momentinho de paciência comigo? Porque Ele vai dizer que nós recebemos o direito de ser filhos, e tendo o direito de ser filhos, nós recebemos livre acesso à presença santa de Deus, para falar com Ele chamando-o de Pai, de Abba, de Pai querido. De nós abrirmos o nosso coração a Ele, sendo sinceros, sem ofensa e sem medo, e tendo a certeza de que Ele sempre nos ouve e atende às nossas orações, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, é a garantia de que Deus nos atende em tudo aquilo que lhe pedimos. Querido, querida, eu quero encerrar essa palavra levantando uma pergunta aqui, uma questão aqui para você pensar. Existem pessoas aqui nesse ambiente de culto, de adoração, que se sentem estéreis. Existem pessoas aqui que sentem que a sua vida está seca, que a sua vida está sombria, cinza, que ela está correndo e se esforçando por muitas coisas, mas você sente que não está chegando a lugar algum. A satisfação de estar fazendo exatamente aquilo que deveria fazer, ela não é real no seu coração. Sem razão para viver, sem um propósito na vida, está cansado desta vida, de tantas coisas, que está questionando até da existência de Deus, ou se Deus se importa com você. Agora, querido, querida, a questão aqui
que se trata, não é o que Deus pode fazer por você e por mim. Porque tudo aquilo que você e eu precisávamos que Deus fizesse, Ele já fez. Já está feito, já está liberado. Basta que apenas nós crermos e a gente tomar posse disso. E eu quero fazer uma pergunta, diante de tudo isso que eu falei nessa noite. Como se a tua vida e a minha vida fossem uma planta. E a vida da planta, ela corre por dentro dela. Como uma árvore. A seiva, ela é retirada, os nutrientes do solo, pela raiz. E a seiva começa a atravessar por dentro da árvore, no seu tronco, e vai viajando pelos galhos, até chegar lá nas extremidades, onde vai existir vigor, e aquela árvore estará bonita, colorida, cheia de vida, e esta vida vai repercutir em flor lá na ponta, e esta flor ao seu tempo vai se tornar fruto, e este fruto vai continuar gerando a vida. Mas às vezes a árvore ela não cresce, ela fica minguada. Os galhos ficam murchinhos assim, o tronco dela fica ressecado, feio, esturricado. As folhas, quando tem, ficam todas tortas, feias, sem vida. Não tem flor, não tem fruto, porque tem alguma coisa no meio do caminho que está atrapalhando que a vida flua, que a vida corra. Porque, querido, querida, isto é uma lei da vida. Aonde há saúde, ali haverá crescimento e fruto. Só não há crescimento e fruto aonde não há saúde. E talvez você esteja se sentindo sem saúde, sem fé, sem vigor, sem amor, sem propósito na vida, cansado, afadigado. E eu quero dizer para você nessa noite, não é essa a vontade de Deus para a sua vida. Existe uma questão de posicionamento, existe uma questão de identidade que precisa ser alinhada nos corações de cada um de nós. Nós e Jesus, não tem nada a ver com o pastor e nem com a igreja. É individualmente cada um de nós e Jesus Cristo. Querido, eu quero te fazer essa pergunta. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar? Pode fechar sua Bíblia, tá bem? Quero convidar você para um tempo de oração agora. Eu quero orar junto com você nesse momento, tá bem? Eu acho que